Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje, na segunda aula, a gente vai fazer a preparação do nosso ambiente para poder assim executar o nosso Hello World, ok? Hello World, vamos falar no inglês. É o nosso Olá Mundo, ok pessoal? É o hábito de sempre estar a fazer o Hello World na linguagem de programação. Vamos fazer um Olá Mundo no nosso aplicativo. A gente vai fazer a instalação do Visual G, que é uma aplicação educacional, ok, focado, direcionado para os estudantes, ok, professores, que pretendem entender claramente como é que se desenvolve um software, quais são os passos que a gente vai dar para poder desenvolver o software. A gente vai usar o português estruturado, ok? Deixar claro que português estruturado não é uma linguagem de programação, mas é uma ferramenta educacional perto daquilo que é uma linguagem de programação. Ela acaba tendo as mesmas ideias, a mesma filosofia, segue exatamente conforme uma linguagem de programação. E quando você entende ou sabe como usar o Visual G, como desenvolver suas aplicações, você não terá nenhuma dificuldade em desenvolver as aplicações que seguem as mesmas ideias, ok pessoal? Então eu vou usar o Windows, ok, para poder fazer o uso da aplicação, mas eu uso o sistema operativo Ubuntu, ok pessoal? Vocês vejam que eu fiz instalação aqui de uma máquina virtual, mas o meu sistema operativo é Ubuntu. Então só estou a usar o Windows para poder dar suporte ao curso. Eu vou abrir aqui o Internet Explorer, vou abrir aqui o Firefox, ok? E aqui no Firefox, no Google, vocês vão escrever, tem aqui o site, ok? Baixe Soft, ok? E Visual G, ok pessoal? Quando vocês escreverem o Baixe Soft Visual G, o primeiro link que aparecer, ao clicar ele vai vos guiar nessa página aqui. Essa é a página onde vocês vão fazer o download. Eu estou a usar o software na versão 3.0.7, ok pessoal? Então eu vou deixar o link na descrição para facilitar, ok? E aqui tem alguma descrição do que é na verdade o Visual G. Conforme eu já disse, é uma ferramenta educacional direcionada para alunos e professores. É super fantástico, eu pelo menos aprecio muito. Só clicar aqui no botão de download e quando vocês darem conta ela tem apenas 12,7 megabytes, ok pessoal? Para quem tem problemas com a internet, eu sei que nós temos muitos problemas de internet, você pode comprar um Net ao Dia. Com o Net ao Dia você consegue fazer download no telefone. Eu próprio já testei para poder facilitar. Eu fiz uma pequena pesquisa aí, porque internet não é fácil para nós, principalmente estou a falar do pessoal aqui em Angola, ok? Nós temos muitos problemas com a internet. Então com o Net ao Dia de 100 kwanza ou de 200 você consegue baixar o aplicativo e aí você usa à vontade o teu computador, ok pessoal? Ou o aplicativo. Então é por isso que eu estou a recomendar que façam downloads a partir daqui, porque eu testei a partir do telefone, não só no meu telefone mas com outras pessoas, e funcionou normalmente, ok pessoal? Então eu tenho aqui o Windows, eu já baixei a partir mesmo daqui. Vou vir aqui em transferência e ele vai fazer o download em formato zipado, ok pessoal? Vou ter que descompactar o ficheiro, vou clicar aqui e quando eu descompactar eu tenho aqui o ficheiro, ok pessoal? Então tenho aqui o programa, vou vir aqui no ícone, ok? O ícone é esse e vou dar duplo clique. Quando eu der duplo clique, esse aqui é o ambiente do Visual G. Não se assustem, ok pessoal? Eu normalmente gosto de apagar tudo que é verde, são comentários. Eu vou explicar numa próxima aula o que são comentários, mas normalmente o comentário, o próprio computador, quando está a executar, ignora ele, ok pessoal? Então esta aqui é a estrutura básica de um algoritmo, ok? Um português estruturado. A parte é simplesmente essa. O pessoal consegue ver que é algo muito simples. Nós temos aqui algoritmo, depois do algoritmo vem o nome do algoritmo, nesse caso. E quando tiverem a dar nomes do algoritmo, pessoal, eu gostaria que o nome do algoritmo tivesse uma relação com aquilo que a gente realmente está a fazer. Evitem dar nomes como X, Y, Z, nomes que muitas das vezes não transmitem a ideia daquilo que nós queremos fazer, ok pessoal? Então temos aqui a parte de variável, vou explicar ainda o que é variável. Temos a parte de início e temos a parte do fim. Conforme eu disse na definição, algoritmo, ok? São passos, ok? Que tem um início e tem um fim, tá? Aqui dá para ver início e fim.
e vão explicar ou vão descrever como é que um problema pode ser resolvido, ok pessoal? Então, esse aqui é que é um ambiente básico, bem simplificado. A princípio eu não vou explicar ainda nada sobre alguns componentes, alguns botões ou o que é essas opções. Então a gente vai simplesmente fazer o seguinte, vamos mostrar uma mensagem na tela, como é o habitual quando começa a se aprender qualquer linguagem de programação, ok pessoal? Então vamos escrever um comando para mostrar uma mensagem na tela, e o comando para mostrar a mensagem na tela no Visual G são dois. Tem o comando escreva e o comando escreva L. Vou escrever escreva, ok pessoal? Dá para notar que ficou azul, quer dizer que é uma palavra que o Visual G conhece, ele reconhece essa palavra. Então vou meter aqui a mensagem. As mensagens devem ficar dentro de parênteses, ok pessoal? Então vou meter aqui dentro de parênteses as mensagens e vou fazer aqui olá mundo, ok pessoal? Então essa é a mensagem, e para executar eu venho aqui onde está escrito executar, escolho a opção rodar o algoritmo. Vou clicar e ele já me mostra aqui a mensagem olá mundo, ok pessoal? Então esse é o nosso primeiro olá. Então estamos a usar o comando escreva, que é um comando usado para mostrar a mensagem na tela, e podemos também usar o comando escreva L. Se eu vier aqui, por exemplo, vou fazer um escreva na linha a seguir, um escreva L, ok? E vamos ver o que vai acontecer. Ok, você será bom programador, ok? Ok pessoal, então temos aí a mensagem olá, você será um bom programador. Eu acredito que vocês serão bons programadores, até porque estamos a precisar. Vou clicar em executar e vamos ver o que? Ele trouxe tudo na mesma linha, né? Ele trouxe olá mundo, e depois vem você será um bom programador, ok? Vamos tentar fazer o seguinte. Qual é a diferença entre o comando escreva e o escreva L? Normalmente o comando escreva, ele mostra a mensagem na mesma linha, ok? Então, quando ele executa a linha número 7, ok? Que é o olá mundo, depois ele mostra o restante da palavra na mesma linha. Se eu usar o comando escreva L, ele vai fazer uma mudança de linha depois de imprimir o texto que está aqui. Então, caracteres ou as palavras devem ser escritos dentro de aspas duplas, ok pessoal? Se eu executar, ele já vai mostrar em linhas separadas. Então quer dizer que ele primeiro executa a primeira linha, depois quando ele tem o escreva L, ele entende que tem que fazer uma mudança de linha, e aí vem a opção vocês serão bons programadores. O comando escreva, conforme eu já disse, é um comando de saída, serve para mostrar a mensagem na tela, e você pode usar ele para facilitar a interação do usuário com o teu software. Como muitos já sabem, o computador, na verdade, ele só entende o que o programador faz, ok? Então o programador precisa dizer detalhadamente para o computador o que ele tem que fazer, e muitas das vezes quando a gente usa um bom software, por exemplo, usamos muitos softwares bons como Windows e muitas outras ferramentas em que você já consegue interagir com a aplicação sem ter que receber algumas instruções. Isso por quê? Porque o programador já pensou nos usuários. Então nós vamos começar a usar as mensagens do escreva para facilitar a nossa interação com o usuário, ok pessoal? Então esse é um conceito básico. Eu acredito que é necessário que vocês memorizam essa informação. Mas a partir do comando escreva L, vocês podem escrever diferentes tipos de dados. Não necessariamente tem que ser só caractere ou tem que ser só palavras dentro de aspas. Eu posso vir, por exemplo, fazer um escreva, ok, por exemplo, e vou meter números. Posso meter números, ok? Se eu imprimir, ele vai aparecer a mensagem. Venham aqui, ok, ele vai mostrar olá mundo, vocês serão bons programadores. Depois aparece o número 4. Como também posso fazer uma operação básica, nesse caso fazer, por exemplo, 4 mais 4, e vocês vão ver que o resultado vai ser 8, ok pessoal? Posso usar números com vírgula, ok? Posso usar qualquer tipo de valor a partir do escreva L, ok pessoal? Então acredito que esse conceito básico do escreva L ficou bem patente. Então vamos continuar pessoal, e dessa vez vamos tentar entender um pouquinho os comandos do Visual G, ok pessoal?
Então, todo algoritmo começa com a palavra algoritmo e depois vem o nome e vem aqui a variável. E depois tem início e tem um fim. Nós temos aqui os comandos, ok? Ou os botões. Temos o botão início, ou botão, botão novo nesse caso. Ele vai permitir abrir um novo ambiente. E sempre que vocês abrirem um novo ambiente, se tiverem alguma coisa, ele vai perguntar se desejam salvar ou não. Nesse momento eu não preciso salvar. E ele vem sempre assim, ok? Vem com comentários, ok? Na verdade, os comentários são ignorados e eu, a princípio, gosto de remover para não fazer confusão nos novos, ok? Normalmente, as pessoas, quando vejam muita coisa na tela, tendem a ter receio de querer aprender porque pensam que já é difícil. Então, quanto mais simples começarmos, melhor. E à medida que a gente vai começar a se familiarizar, e vamos começar a aumentar um pouco as dificuldades para ver se estamos a entender ou não, ok, pessoal? Então, temos aqui o botão novo. Ok, temos aqui o botão abrir, ele permite abrir um documento que a gente salvou, ok? Temos o botão salvar, que permite guardar o nosso algoritmo. Temos o botão executar, ok? Que ele também pode ser a partir do F9, a gente pode usar o F9 para isso. Temos aqui o botão executar passo por passo, a gente vai ver, ele começa a executar linha por linha, quer dizer que ele passa linha por linha, a gente vai ver o que vai acontecer. Temos aqui o botão que permite a execução a partir de um tempo, ok? A gente estabelece um tempo. Temos aqui o botão de paragem, mas eu não vou continuar com todos, porque alguns desses a gente vai usar durante as aulas, ok? Eu próprio vou usar e vou explicar para o pessoal durante a utilização dos mesmos. Então, para mim, o mais importante seria o botão para abrir um novo documento, o botão para salvar, o botão para abrir um ficheiro que a gente guardou e o botão para executar, ok? Se a gente quiser fazer uma paragem, também tem esse botão aqui. O resto a gente depois vai conhecer. Temos aqui essa área, ok? Área de variáveis de memória. Essa área é muito importante, ok? Ela mostra exatamente o que acontece por detrás dos panos. Sempre que a gente está usando um software, um programa, um site, qualquer aplicação, um sistema, por detrás dos panos ou por detrás, existe sempre alguns processos que passam despercebidos para o usuário, mas nós, como somos programadores, a gente precisa entender claramente quase todos os pontos que acontecem num desenvolvimento de software, okay? Até as coisas mais pequenas. Eu vou vos dizer uma coisa: bons programadores são pessoas que levam em consideração os detalhes mais pequenos, ok? Os pequenos detalhes fazem toda a diferença em qualquer parte do mundo. Deus é testemunha disso. Vocês sabem que os detalhes existem, ok, pessoal? Então, tenho aqui a área visual, ok? A área visual do resultado aqui também vocês podem usar. Além da tela preta, né? Já sabemos que para executar eu vou clicar aqui e ela aparece aí uma tela preta, ok, pessoal? Então, a princípio, esse é o nosso ambiente que a gente vai usar para poder visualizar que é uma tela preta, ok, pessoal? Então, acredito que aqui quanto à apresentação do software, estamos concluídos. Eu tenho aqui um guia para mim não me perder, ok? Então, então já foi falado o meu primeiro algoritmo e a apresentação básica do software. Vamos tentar entender um pouquinho sobre variável. Variável. Eu acho que variável, o conceito de variável já é explicado, ou a gente ouve muito a palavra variável, talvez pouco, não sei, né? Vai depender muito do local. Mas desde o ensino primário, a gente já começou a ouvir a falar sobre variáveis, ok? E às vezes a gente até também tem algumas variáveis pendentes, mas não vou falar sobre isso, ok, pessoal? Então, um dos exemplos que eu posso dar nesse momento é o seguinte. Quando começamos a fazer o ensino primário, a gente começou a aprender que 1 mais 1 é igual a 2, ok, pessoal? Então, esse exercício ficou tão fácil na nossa cabeça que parecia ter uma música, 1 mais 1 é igual a 2. E quando a professora deu conta que o exercício está super fácil, ela começou a criar algumas dificuldades. E uma das dificuldades que algumas pessoas encontraram é 1 mais 1 igual 1 mais x igual a 2. E depois a professora dizia, acha o valor de x. Ou em alguns casos dizia, acha a variável de x. E a gente tinha que fazer o quê? Tínhamos que fazer que x é igual a 1. É claro que a gente tinha que fazer que x é igual a 2 menos 1. Pessoal, não estou a dizer que vocês têm que saber matemática, só estou a dar um exemplo para poderem perceber a minha ideia. E a gente dizia que x é igual a 1. O que é importante aqui entender? Ok? X, ok?
guarda o valor de 1. Não automaticamente que aqui a resposta é o x, mas um valor tem que ser substituído aqui no x. Então, o valor nesse caso é um 1. Então, a professora dizia o quê? Acha a variável ou acha o valor de x. E a gente achava o valor de x. Esse é um exemplo muito básico. O que quer dizer com isso? Podemos dizer o seguinte. Uma variável, por exemplo, é um local para armazenar uma informação. Okay? Ou uma palavra que armazena um determinado tipo de informação. Nesse momento, a gente está a trabalhar com números, mas a gente poderia talvez armazenar outro tipo de valor. Okay? A princípio, a gente está a trabalhar com número, claro, é uma variável, mas podemos trabalhar com outros tipos de valores também. Okay? E esses valores são chamados de tipos de dados, ok, pessoal? São chamados de tipos de dados. Acredito que alguns também já ouviram falar, outros vão ouvir. Ok? E os tipos de dados são conhecidos de 3 maneiras no Visual G. Tem os números, tem os caracteres, ok? Tem os valores lógicos, ok, pessoal? Então, esses são os tipos de dados que são conhecidos no Visual G. Ou também nas outras linguagens de programação, afinal de tudo, se resume também por aí, ok, pessoal? Só que existem algo mais específico que eu vou tentar explicar. Então, primeira coisa é o seguinte: variável é um espaço reservado para poder armazenar um valor. Ou posso dizer que é um nome que guarda um valor de um determinado tipo. E esse tipo pode ser numérico ou em números, pode ser caracteres, pode ser lógico. Ok, pessoal? Gostaria que o pessoal pelo menos tentasse entender até aqui o que é uma variável. Ok? Então, nesse momento a gente está a falar que o x, sendo a nossa variável, ele está a guardar o valor número 1, que é um valor inteiro, ok? Então, pode ser que a gente esteja a falar de uma outra situação em que tenha que guardar um outro tipo de valor, como caractere, como valores verdadeiros ou falsos. Chega uma altura que a gente também tem que fazer algumas provas em que são verdadeiras ou falsas, ok, pessoal? Mas a ideia principal, ou o que vocês vão ouvir mais a dizer por aí é: variáveis são valores ou são posições na memória, ok? São espaços para poder guardar um determinado valor. E esses valores podem ser do tipo inteiro, podem ser do tipo caractere, podem ser do tipo lógico. Quando eu falar de caractere, há também aí 2 divisões, ok? Para algumas linguagens que vocês vão aprender mais tarde, normalmente isso não influencia, tudo é número, mas outras acabam já diferenciando. Quando se trata de número, existem os números inteiros, ok? Aqueles que não têm vírgula, que são conhecidos 1, 2, 3, 4, 5, tanto negativo quanto positivo, sem qualquer vírgula. E existem os números reais, ou números decimais, ou os números que têm vírgulas, que são chamados de números reais. Então, quando eu comecei a falar de tipos de dados, nos tipos de dados tem os tipos inteiros e tem os tipos reais, ou os tipos decimais. E quando eu começar a falar de letra, alfabetos, números, tudo junto, ok, são chamados de alfanumérico ou alfabeto, a gente vai usar os caracteres. E para valores lógicos, como verdadeiros e falsos, a gente vai usar o tipo lógico, ok, pessoal? Ok, pessoal? Ok. Vou fazer o seguinte agora. Vamos supor que eu queira, por exemplo, guardar um valor ou guardar o nome de alguém, ok? Vamos começar com o número mesmo, que é o mais básico. Eu vou querer declarar uma variável. O que é, na verdade, a declaração de uma variável? A declaração de uma variável é quando a gente diz para o computador que a gente precisa de um espaço, a gente precisa de um local que futuramente pode ser armazenado um valor do tipo de dados que a gente está a guardar. Ok? Já aprendemos os tipos de dados aqui. Então, se eu tiver que fazer uma declaração de uma variável, eu vou ter que automaticamente dizer ao computador que eu quero guardar um espaço. Mas para poder declarar uma variável, primeiramente tem a seguinte regra. Sempre que eu quiser declarar uma variável, vem o nome da variável, depois do nome da variável vem o tipo de dados. Então, se eu tiver que declarar uma variável, a regra é o nome da variável, ok? De 2 pontos e o tipo de dados. Ok, pessoal? Essa é a forma certa de poder declarar uma variável. Então, aqui para mim poder declarar uma variável, primeiro tem que vir o nome da variável e depois tem que vir o tipo da variável.
Nomes de variáveis não devem ter espaços, ok? Estou já a aplicar algumas regras. Nomes de variáveis não devem ter espaços. Nomes de variáveis, eu vou dizer o seguinte, não gosto e evitem que comecem com uma letra só, por exemplo. Vou dizer, há situações às vezes que vocês podem usar uma letra, mas evitem usar uma letra. Tipo variáveis como x, y, n1, n2. Essas variáveis vocês evitem agora, ok? Podem não entender agora o que eu estou a dizer, mas futuramente vocês vão entender por questões de boas práticas e eu desejo que vocês sejam bons programadores. Quando vocês começarem a escrever vossos programas, vossos códigos, esses códigos vão ser mensagens para você mesmo, porque eu estou a escrever esse programa agora, pode ser que há 6 anos vou voltar aqui, ou depois de 2 semanas, ou depois de um mês, vou voltar de novo nesse código. E se eu meter esses nomes, não vou conseguir me lembrar. Então, evitem nomes com uma letra, dão nomes claros, tipo, eu vou ver aqui, vou declarar uma variável do tipo nome, vou fazer nome, 2 pontos, vou dizer que é do tipo caractere, ok? Vou ver aqui, vou fazer idade, idade normalmente é do tipo inteiro, ok? Vou fazer nota, vou dizer que nota é do tipo real, ok, pessoal? Então, deem nomes de variáveis nessa maneira, ok, pessoal? Então, essa parte aqui que eu estou a falar é declaração de variável, mas a declaração de variável, ele tem um local próprio para ele, ok? Então, sempre que eu tiver que fazer uma declaração de variável, a declaração de variável, ela tem que estar dentro ou exatamente nesse lugar aqui, ok? Tem que estar entre o início e o var. Então, é nesse espaço onde eu vou fazer a declaração de variável, ok, pessoal? Vou ter que dizer ao computador quais são os valores, os espaços que eu quero que o computador me guarde, ok, pessoal? Então, é aqui onde eu estou a fazer a minha declaração de variável. Até aqui, deu para perceber, pessoal? Ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí no comentário, ok? Assim que puder, eu vou voltar e vou poder esclarecer da forma mais simples possível, ok, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer que é declaração de variável. Eu já expliquei o que é declaração de variável. Quando a gente diz para o computador que precisamos alguns espaços para o computador nos guardar algumas variáveis. Isso a gente vai ver a partir daqui, desse quadro aqui, que é muito bem interessante, super educacional. Gostei muito desse aplicativo, ok? E aqui é onde a gente vai fazer os restantes. Por exemplo, outra expressão que vocês vão ver muito também é inicialização. Inicialização é quando você atribui ou dá um valor na variável que você declarou, ok, pessoal? Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer um comando escreva, ok? E no escreva vou meter uma mensagem. Vou vir aqui e vou pôr o meu nome, por exemplo. Vou meter Kitumba. Ok, pessoal? Então, se eu executar esse programa, por exemplo, vocês percebam que ele aparece o meu nome. Mas aqui na área das variáveis, ela apresenta que o programa passou a reconhecer essas variáveis que estão aqui. E ela já inicializa essas variáveis com valores por default, quer dizer, valores padrão, valores que elas deveriam ter, tipo, todo mundo sabe que quando eu estou a contar um número ou estou a contar alguma coisa, normalmente os valores começam do zero, né? Zero é nada, é um, começando do, acho que começa do 1. Depende, mas ele começa aqui do zero, ok? Normalmente as pessoas têm hábito de contar do 1, 2, 3, mas o zero faz parte também, ok, pessoal? Então ele começa aqui com valores por default, mas vocês notam que eu criei aqui ou escrevi aqui o meu nome a partir da string. Poderia muito bem pegar nesse valor e atribuir a uma variável. Por exemplo, se eu fazer isso, venham para aqui, vou fazer a inicialização. Para fazer a inicialização, eu tenho que chamar a minha variável, conforme eu escrevi, tem que estar correto. A variável é muito sensível, ok? Se você escreveu com letra minúscula, tens que chamar também ele com letra minúscula, porque ele faz diferença de letra maiúscula e letra minúscula. Se eu aqui escrever com letra maiúscula e chamar aqui com letra minúscula, ele não vai entender, ele vai falar que aquele é outro. Então, vou chamar a variável, tenho que meter o sinal de menor que e o sinal de menos. Esse sinal aqui, ou esse operador, chama-se atribuição
ou receber. Então, estou a dizer que a variável recebe, e depois, como é variável caractere, ele tem que estar dentro de aspas também, né? Então, tem que vir acompanhado com aspas. Então, eu meti aqui a palavra quitumba. Então, desse jeito, eu estou a dizer o quê? Estou a atribuir a palavra quitumba no nome. E aqui, chamo simplesmente o nome. Quando eu executar, vai me dar um ok. Quando eu executar, por exemplo, se eu executar o programa, ele vai mostrar o mesmo resultado. E temos aqui, pessoal. E percebam aqui, vejam como é que ficou. Ok? Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar executar passo por passo para a gente poder perceber como é que funciona. Ok, pessoal? Vou fechar e vou executar passo por passo. Primeiro passo, começa logo já aqui. Início. Ok? Já tem aí um início. E aqui abre já a minha tela. E ele vai começar a descer. E a gente vai perceber o seguinte. Vou clicar mais uma vez. Passo a seguir. Vai na linha 2. Isso que está aqui em verde são comentários. Ele vai pular comentários. Então ele ignorou. Ele reconheceu que tem aqui uma variável. Ok? Variáveis começam a se declarar primeiro pelo nome, 2 pontos, depois o tipo de dados. Depois eu vou clicar. E quando eu clicar, vocês percebem aqui no lado da memória, internamente no computador, conforme acontece, ele vai reconhecer essa variável. O que ele vai fazer? Vai reconhecer a variável como tipo caractere, o nome da variável, e o valor dele é uma string vazia, quer dizer que não está escrito lá nada, porque ainda não chegou aqui. E vai seguir, pessoal. Vai reconhecer a idade, que é inteiro e que o valor é 0, e vai reconhecer também a nota, ok? E logo começa o início do programa. Vai passar na variável nome, e perceba agora o seguinte, que aqui o nome está vazio, mas quando eu dar o próximo passo, ele recebe um valor. Ok, pessoal? Deu para perceber o ponto? Ok? Vou clicar de novo e ele vem aí o fim e mostra a mensagem. Ok, pessoal? É assim exatamente conforme um programa funciona. Ela executa passo por passo. Então, a gente precisa também ser o mais detalhista possível, poder informar no computador como é que ele tem que executar, porque o computador não consegue fazer exatamente sozinho isso. A gente, como programador, é que tem a capacidade de poder informar ao computador como é que ele vai funcionar, ok, pessoal? Então, essa é a forma que a gente vai usar para poder inicializar as nossas variáveis. E vou ver aqui, vou inicializar outros também, como idade. Vou dizer que idade é do tipo inteiro, nesse caso já dizei, vou dizer, por exemplo, 20. Nota, vou dizer, vou dar um 8, ok, pessoal? E tenho aqui as minhas variáveis inicializadas. Vou mostrar, comando para mostrar na tela. Escreva, vou meter um escreva L para poder fazer separação, ok? E vou mostrar a idade, ok? E vou fazer um escreva L e a nota. Vou executar direito e eu percebo que ele apresenta aqui tumba 28. Vamos supor agora que eu sou usuário e me deparo com um meu programa só mostra que tumba 29 ou 28. Até certo ponto eu não consigo perceber exatamente o que é isso, ok? Para eu que estou a programar, estou a fazer, ainda vou conseguir, mas se outra pessoa tentar ter acesso ao meu programa, vai ver assim, ele não consegue perceber. Então, para facilitar, vamos tentar meter uma mensagem aqui ao lado do escreva, e isso aqui é chamado de concatenação ou ligação. Então, a gente está a fazer a ligação de 2 pontos, estamos a juntar uma string, que vai ser estática nesse caso, com uma variável, ok? Que é essa que está aqui. Então, aqui vou meter meu nome, ok, e aqui vou meter minha idade, por exemplo, e aqui vou meter minha avaliação, ok, pessoal? Então, se eu tentar executar, ele já fica com uma mensagem mais clara, o usuário já consegue ver meu nome, minha idade e minha avaliação, ok? Mas, ok, tá funcionando, ok, pessoal? Essa sensação que você tem
quando você começa a ver o teu programa funcionar. Eu pelo menos passei por muitos, ok, dessas situações, quando você cria um programa, faz um ambiente, faz alguma coisa e começa a funcionar. Eu me sentia muito, mas muito emocionado. Eu já gritei várias vezes em casa, que aí até a minha mãe pensou que fosse algum problema, e quando ela viesse, era eu aqui no computador a gritar por conseguir fazer alguma coisa mais ou menos como isso, ok, pessoal? Mas o que acontece? Sempre que eu executar o meu programa só vai se resumir em mostrar essas mensagens. Então, se eu executar o meu programa várias e várias vezes, só vai vir que tumba, idade 28. Mas eu quero que as outras pessoas também usem o meu programa, eu quero que as outras pessoas consigam inserir valores no meu programa, para poderem vir também o nome dele em vez de vir só o meu nome. Para isso a gente vai usar um outro comando que é chamado comando leia, ok, pessoal? A gente vai usar o comando leia para poder nos auxiliar, ok? Então o comando leia é um comando de entrada, é um comando que permite você inserir valores a partir do teclado, ok? Esse comando também é muito importante vocês memorizarem. E como isso é um vídeo, vocês podem gravar ou podem pausar o vídeo, voltar a repetir para poder entender, ok? Podem tentar também usar outros vídeos de apoio, ok? E se tiverem alguma dúvida, deixem aí no canal, ok, pessoal? Então vou fazer agora o seguinte, eu vou permitir, nesse momento aqui eu estou a fazer inicialização das minhas variáveis, mas essa inicialização está a ser de forma estática, quer dizer que o programa não vai permitir fazer mudanças, ok? Então esse aqui chama-se operador de atribuição ou para receber, mas isso aqui são estáticos. Então eu quero que seja possível o usuário inserir os valores a partir do teclado, e para isso eu vou usar o comando leia. Então o comando escreva mostra na tela, já o comando leia recebe o valor vindo do teclado. Então eu vou pegar, posso pegar isso que está aqui, apagar, por exemplo, vou apagar para não fazer confusão, ok? Ou vou meter em comentários a princípio. Quando eu meto em comentários, o computador ignora, você já está a ver, mas vou apagar para não tornar o nosso código muito poluído, ok? Eu não gosto muito dessas situações, vou apagar, também aqui vou apagar, ok, pessoal? Então, o código fica mesmo assim claro. Ok, pessoal, então vou vir aqui, então é assim conforme se faz. Quando eu quero usar o comando leia, eu falo leia, ok? Abre parênteses, e aqui dentro eu vou pôr a variável, ok? A variável pode ser caractere, pode ser inteiro, pode ser real, pode ser qualquer tipo que a gente quiser, pode passar aí e ele vai funcionar, ok, pessoal? Então, eu vou vir aqui e vou meter nome. E vou pôr, depois de eu pôr o nome, posso pegar, fazer isso, leia, ok, por exemplo, e vou chamar idade. E depois vou fazer leia e vou chamar nota, ok, pessoal? Então, depois disso aqui eu vou executar. Quando eu executar, vocês percebam que simplesmente vem uma tela preta e fica aí o cursor a piscar. Eu que estou a desenvolver o programa, eu entendo exatamente o que está acontecendo. Nesse momento ele está à espera que eu digite o meu nome. Mas vamos supor que eu não sei nada, eu sou usuário e logo me deparo com essa situação. Como é que eu vou entender? Então aí vem o comando, a importância do comando escreva, que é usado para mostrar a mensagem na tela, mas até certo ponto facilita o usuário conseguir interagir com nossos programas. Muitas das vezes quando eu vejo esse comando leia, ele me faz lembrar as sinalizações que existem na rua, que a gente se depara lá na rua. Na rua tem muitas sinalizações que são extremamente importantes. E eu às vezes me pergunto, já imaginou um dia eu vir pela rua e não encontrar nenhum tipo de sinalização, tanto na estrada ou algumas sinalizações que alguns locais têm extremamente importante, ok? Então, é esse ponto que a gente também tem que pensar. O comando escreva é extremamente importante, não só para você mostrar o resultado, mas também para poder facilitar a vida do teu do futuro usuário, ok? Às vezes a gente também fica irritado quando vai na internet ou vamos em algum sítio e as informações não estão tão claras. Porque alguém não chegou e fez da forma correta, né, pessoal? Nós queremos ser bom programador e vamos começar já a pensar nesses pequenos detalhes, ok, pessoal? Então eu vou ver, por exemplo, aqui eu vou tentar escrever o meu nome, vocês vão ver que vai funcionar. Vou meter a idade e vou meter uma nota, né? Nesse caso, por eu fazer essa... Vou meter um 4, estou meio insatisfeito e logo aparece a mensagem. Mas o que eu vou fazer? Vou mostrar uma mensagem, pessoal. Vou vir aqui, vou fazer um escreva e dentro do escreva eu vou dizer: digite o teu nome, ok?
é uma mensagem para facilitar o usuário. Então, vou vir aqui e vou fazer de novo. Vou meter um escreva, ok? E vou dizer, digite a tua idade, ok? Essa mensagem vai facilitar o usuário. E vou vir mais aqui, vou meter, escreva, e vou lhe dizer, digite uma nota de avaliação. Ok, pessoal? Avaliação do curso, né? Se está aí bem, se estou mal, vocês podem fazer a vossa avaliação, onde é que eu preciso melhorar. Eu considero sempre que eu preciso melhorar muitos aspectos e estou sempre aberto para poder fazer mudanças, ok, pessoal? Principalmente quando são mudanças no lado positivo, até porque isso que eu estou ensinando me pertence, eu já encontrei e também aprendi, gostei e estou a partilhar convosco, ok, pessoal? Então, fazer uma avaliação aí, se está bom, se não está bom, o que eu preciso melhorar, e eu vou ter todo o gosto em querer fazer essas mudanças, ok? Talvez nos próximos vídeos eu vou aplicar as sugestões que vocês deixarem lá no vídeo, ok, pessoal? Se vocês comentarem, deixarem sugestões, no próximo vídeo eu vou fazer essas mudanças. Então, vamos lá e vou executar. Deu um erro. Essa é a parte mais complicada quando estamos a começar, né? Mas é interessante essas partes, porque elas mostram o que realmente acontece. Pessoal, nós temos aqui um erro de aviso. Ele diz que o visual já encontrou um problema no nosso algoritmo e diz que o erro está na linha 10, ok? Então, ele mostra aqui a linha. Vamos tentar. Muitas das vezes pode acontecer que o erro pode estar na linha antes da linha que foi marcada como vermelho, mas nesse caso ele está na linha correta. Acho que aqui faltou uma vírgula, ok? A gente tem que pôr, ok? E vamos tentar, faltou aspas duplas nesse caso. Vamos tentar executar de novo. Se eu executar, ok, já está aqui a mensagem. Digita o teu nome, vou escrever o meu nome, Kitumba. E depois vem, digita a tua idade, ok? Digita a avaliação. E opa, eu gostei, vou dar um 9 ou um 8. Pessoal, eu sou um pouco crítico, eu não dou 10 fácil, ok? Então dou 8, para mim tá bom. E lá tem uma mensagem, ok, pessoal? Como é que ficou? Ficou muito, mas muito agradável, ok, pessoal? Então, até aqui, pessoal, deu para perceber a mensagem que eu queria passar, não é? Ok, eu acredito que não há dúvida. Ok, deixa-me ver no guia o que é que tem. Vou tentar observar um pouco para poder espiar. Ok, a gente falou daquilo que era necessário falar nessa videoaula, ok, pessoal? A gente falou de meu primeiro programa, falamos de apresentação do Visual G, variáveis, tipos de dados e comandos de entrada, ok, pessoal? Então, até aqui, eu gostaria de saber se há alguma dúvida, se está tudo claro, ok? Eu acredito que a informação foi bem passada, ok, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula, ok, pessoal? Então, até já.